Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Para avançarmos com as nossas lives do Clube do Livro 3.0 com O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy. Vamos continuar avançando com os nossos estudos, a reta final já deste livro. A gente estudar mais a fundo os princípios, os conhecimentos que ele aborda aqui neste livro. Então vamos lá. O capítulo de hoje é um tema que normalmente as pessoas fogem. Tá? Quando a gente faz algo sobre esse tema, o pessoal dá uma fugida. Tem menos pessoas em live, ou quando a gente faz publicação, tem menos engajamento. É um assunto que o pessoal dá uma escapada, né? Por quê? Porque quando a gente vai falar de perdão, que é o tema desse capítulo de hoje, capítulo 17, naturalmente, a consciência da pessoa, mesmo que num nível inconsciente, ela acaba olhando para alguma mágoa que ela tem, alguma raiva de alguém, como se o assunto apontasse o dedo para algo que precisa ser resolvido. Ou pode ser, inclusive, do seu auto-perdão também, né? Para suas culpas. Né? Então é um assunto que o povo foge. É muito, muito comum nesse sentido. Tem alguns perfis de assuntos que vai na questão da pessoa e aí a pessoa tende a não querer olhar para isso. Porque se vocês pararem para perceber, questões de perdão normalmente são assuntos reprimidos, né? São assuntos soterrados, são assuntos que as pessoas acreditam que o tempo cura, né? Tudo isso que não acontece. Tá? Eu faço regressão nas pessoas e volto uma década atrás, 20 anos atrás, e o tempo não resolveu a questão dela ali. Só quando você resolve a questão que ela se resolve. Quando você reprime, você tem uma ilusão de que a coisa não está te afetando, mas no inconsciente aquilo está te amarrando, aquilo está te enroscando de alguma forma. Então, é um assunto que nós precisamos olhar, mesmo com a resistência automática e inconsciente de querer fugir disso. Porque as consequências, para quem trabalha com essa parte terapêutica, principalmente a parte sistêmica, principalmente a hipnose, no sentido de regressão e tudo mais, entende o quanto isso afeta a vida em todas as áreas. Tá? Quando você tem questões a perdoar com o outro, ou questões a perdoar de si mesmo, questões de culpa, mal resolvido, todas as áreas da vida são afetadas. Todas, sem exceção. Por exemplo, a carga de culpa que você fica a respeito de você, se você não se perdoou de algo, é um grande motivo de autossabotagem em todas as áreas. Por exemplo, pessoas que têm grande carga de culpa criam doenças para si mesmas.
com o intuito inconsciente de expiar a culpa por meio da dor. Esse é um dos motivos. Pessoas que têm grande carga de culpa, na área de relacionamentos em geral, são pessoas que vão tender a doar infinitamente e não estão abertas para receber, porque no fundo elas sentem que não merece amor por causa da culpa. Então ela doa, porque ela tem que pagar algo. E ela não recebe, porque ela, no fundo ela se sente em dívida e não merecedora. E aí ela desequilibra todos os relacionamentos dela, porque a lei do equilíbrio entre o dar e o receber é o segredo da longevidade nas relações. Se você doa demais, ou se você recebe demais, você está comprometendo as suas relações ao longo prazo. Isso traz uma ilusão de que dá certo, mas só num período de tempo curto, onde você fica feliz ali de estar doando demais, aí a pessoa recebe, também fica feliz, mas aí esse exagero se perpetuando compromete a relação no longo prazo. E na prosperidade nem se fala, porque o sentimento de merecimento é um balizador, como se fosse um termostato de ar-condicionado. Quando atinge o nível ali que a pessoa acredita que merece, se ela vai passar daquele nível, desliga. Ela comete decisões erradas, ela para de fazer o que precisa, ela se sabota. E cargas de culpa são balizadoras do merecimento. Cargas de culpa mal resolvida são balizadoras do merecimento. Então, questões de auto-perdão são cruciais para resultados na vida, em todas as áreas. Todas as áreas. E aí, daqui a pouco a gente vai falar de onde vêm essas culpas, né, que precisam ser resolvidas, né? Muitas delas nós já trazemos no nível da alma, de outras experiências, outras diante do sistema familiar, às vezes você carrega uma culpa que nem é sua, e também diante da sua história de vida, né? O seu passado mal resolvido. Tudo isso influencia demais. Então todas as áreas, aí da mesma forma, a área espiritual, iluminação espiritual, se você ir lá na escala de Hawkins, você vai ver que culpa é uma das emoções de vibração mais inferior ali. E ela impede você de subir espiritualmente. Esse é um outro elemento que coloca a importância da gente liberar isso. Tá? E quando se trata de questões a perdoar em relação ao outro, também problemas em todas as áreas da vida. Grandes cargas de mágoa soterradas criam doenças. Mulheres, área da mama, complicadíssimo. Mágoa ou raiva guardada no coração, complicadíssimo para somatizar na mama. Quando é coisa muito antiga, do passado, o intestino paga um preço. Porque o intestino carrega o passado que não serve mais, que precisa ser liberado, fica energeticamente no intestino grosso. Tá? Também questões de gastrite, por exemplo, aquela raiva que você não aceita, aquela questão aquela brasa que você engoliu, o estômago paga um preço. Então a saúde, principalmente se for grande carga de raiva e por muito tempo guardada cronicamente, isso adoece. Adoece de forma complicada. Tá? E mágoa também, lógico. E aí na área de relacionamento, o que acontece?
essa energia que fica dentro de você a respeito dessa situação, ela é uma energia. E energia, eletromagnetismo. E magnetismo faz o quê? Atrai. Então, quando você tem questões de conflito mal resolvidas com alguém e fica com essa energia emocional guardada em você, o que vai acontecer? Essa energia vai fazer com que você atraia mais situações relacionadas com essa energia. Então aí você atrai ou a mesma situação com a mesma pessoa, fica um ciclo de problemas com essa pessoa, ou você atrai com outras pessoas. É por isso que a maioria das pessoas que repetem padrão na área amorosa ficou com alguma questão mal resolvida de relacionamento anterior. E um passivo emocional, uma carga emocional mal resolvida. E essa carga emocional, a pessoa continua com ela na área amorosa. E aí ela fica nesse looping, atraindo o mesmo problema, porque ela não resolveu o problema original. Só troca o personagem e o mesmo problema. Porque a fonte emocional reprimida, mal resolvida, não foi liberada. E aí que a pessoa tem que sair do vitimismo e entender que é ela que está atraindo e criando essa situação. Entendeu? Então, na área amorosa, repetição de padrão ou bloqueio. Ou repete padrão ou bloqueia, porque se a pessoa ainda está amarrada emocionalmente com o antigo relacionamento com base nessas emoções negativas, o relacionamento no fundo ainda não terminou. Porque as coisas só terminam quando tem um ponto final, vocês concordam? Se você pensa num antigo ex ou numa ex e ainda tem coisa mal resolvida, o relacionamento não terminou. É essa conscientização que as pessoas precisam ter. O relacionamento só terminou quando tá tudo resolvido, ponto final em tudo, liberou tudo, sem pendência, sem esperar nada da pessoa, sem esperar compensação daquilo que ela fez, sem ficar esperando perdão, sem ficar querendo entender tudo, por que tudo foi como foi. Se você ainda tá ali, se tem uma porta aberta ali ainda com assuntos inacabados, o relacionamento não terminou. E aí é por isso que a pessoa fica amarrada no outro ou fica indisponível por uma outra relação. Aí não atrai outro relacionamento ou atrai pessoas indisponíveis. Por quê? Porque a pessoa está indisponível. O mundo é um espelho. Se você atrai pessoas indisponíveis é porque você está também. O mundo é um espelho. Põe isso na sua cabeça, tá? Aí na área de prosperidade, a mesma coisa. Se você guarda o seguinte, prosperidade é o quê? Prosperidade é avançar para o futuro, é progredir, é crescer. E isso é o quê? É para frente. Quem prospera está avançando, progredindo, indo para frente. E a pessoa que tem questões de perdão, mágoa, raiva, seja o que for, mal resolvidas do passado, o que acontece? Ela ainda está com um ciclo passado em aberto. Ciclo passado em aberto. E um novo ciclo só tem força, lei sistêmica. Um novo ciclo só tem força quando o ciclo passado teve os seus pontos finais, plenamente.
Então a pessoa fica com amarra esse ciclo passado, perde força no seu avançar para o futuro. Eu conheço várias pessoas que só conseguiram dar saltos de prosperidade depois que liberaram alguma questão de conflito com alguém. Perdoou o irmão, se resolveu com o pai, com mãe, ou com o antigo relacionamento, porque uma amarra é solta, energética, espiritual, emocional. E aí toda uma energia retorna para a pessoa e deixa ela disponível para o próximo ciclo da vida. Aí nem se fala também espiritualmente. Se nós temos ódio, vingança, muita mágoa, tudo isso reprimido em nós, como é que você vai ascender na escala vibracional espiritual? Por isso que o Cristo veio trazer essa mensagem. O amor incondicional, a compaixão, a empatia, a misericórdia, tudo isso são bases da iluminação espiritual. E é a parte difícil. Por que o Cristo falou para amar os vossos inimigos? Por causa disso. Porque senão como é que você vai entrar no reino dos céus? Você vai entrar no reino dos céus odiando as pessoas? Não faz sentido, não tem como. Não tem jeito. É uma etapa crucial do caminho. Tá? E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente vai falar de perdão, a pessoa acha que ela fazer isso perante alguém, ela está dando um benefício para outra pessoa. Aí, como a pessoa feriu ela, isso é injusto. É isso que acontece dentro da pessoa. Eu não vou liberar essa questão porque a pessoa me feriu e é injusto que eu faça isso para a pessoa. Aí ela fica no quê? No orgulho ou na vingança. Aí eu não libero a questão por vingança ou por orgulho ferido. Porque não é justo. A pessoa precisa pagar na mesma moeda e eu fazer justiça com as minhas próprias mãos. É isso que atua no inconsciente da pessoa. Aí a gente precisa entrar em todo um componente filosófico para entender muitas coisas importantes, ok? Tá? E ele já começa o capítulo aqui entrando sobre essa questão da imagem de Deus. A imagem que a gente tem de Deus. Muitos de nós receberam a imagem de um Deus punitivo. Vai falar que não. Vai receber o castigo divino se você vai para o inferno queimar pela eternidade, se você for considerado um pecador. Aí você fica com essa imagem de Deus. Um velho, barbudo, com chicote ou uma marreta na mão, separando os bonzinhos dos malzinhos e mandando todo o restante para o inferno. Se você ficou com essa imagem de Deus, se isso atua na sua mente subconsciente, você vai agir igual. Você vai agir igual com as pessoas. Então você se torna a pessoa julgadora. Você se torna a pessoa julgadora, a pessoa punitiva. Que quer espiar os pecados dos outros na dor. Você quer ser o justiceiro, justiceira. Agora, qual foi uma das principais missões que o Cristo veio fazer? Mudar essa imagem. Trazer uma imagem do amor incondicional. Do amor incondicional. Que é muito confundido.
É aí que tem que tomar um cuidado grande. Principalmente os cristãos confundem muito isso. E os cristãos das três linhas aí, né? Católico, evangélicos e espíritas, confundem muito isso. Que é essa questão de você se tornar uma ovelha. Então é importante você perdoar. É uma questão de você se tornar uma ovelha. Aí você vira o agradador. Aí você deixa todo mundo fazer tudo com você, porque você precisa ser uma pessoa mansa e amorosa e boazinha. Aí você entra nesse movimento que é do ego também. É do ego, porque você está fazendo as coisas para agradar as pessoas, para você ir para o céu, para você ser considerado uma pessoa espiritualizada. Não é assim que funciona. Nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ter posicionamento, nós precisamos pôr limites com as pessoas. O amor verdadeiro, ele é firme. O amor verdadeiro, ele é firme. Por exemplo, num conflito com alguém, no meu coração, você já está 100% perdoado. Agora, isso. Aí tem posicionamento. Agora, não faça nunca mais isso comigo. Entende? Aí tem as ressalvas sobre essa questão do perdão, que a gente vai conversar. A constelação já aborda muito isso. Essa palavra não é muito adequada. Tem vários pontos, né, que a gente precisa conversar sobre isso. Mas antes eu preciso contextualizar algumas coisas. Tá? E a primeira é essa questão do Deus punitivo, certo? Você precisa transcender isso. Deus é puro amor, amor incondicional, e nós já estamos perdoados de tudo. Pela misericórdia divina, nós já estamos perdoados de tudo. E aí tem a ver com essa questão do posicionamento que eu estou falando, ok? Então, como que vocês acreditam que a inteligência divina olha para a gente em relação aos nossos pecados, aos nossos erros? Como que vocês acreditam que a inteligência divina... Vocês acreditam no amor incondicional ou não? Essa que é uma pergunta que a gente precisa ter em mente. Vocês acreditam no amor incondicional divino ou não? Sim ou não? Responde para mim. Vocês acreditam no amor incondicional divino ou não? Vocês têm algum conflito em relação a isso? Porque tem pessoas, aí a pessoa vai entrar com aquele argumento. Mas como que Deus permite que tal coisa aconteça? Como que Deus permite que tal coisa aconteça com crianças ali? Como que Deus permite que tal coisa... Qual é a visão de vocês em relação a isso? Vocês acreditam que é punição? Que o Deus tem um lado negativo? Como que vocês filosofam sobre isso? Vocês têm conflito a respeito disso? Sejam sinceros. Porque essa visão em relação a Deus determina muita coisa na sua vida. Tá? Muita coisa na sua vida. Ok? Entenda assim, ó. No nível interno, no coração e para o divino, nós já estamos perdoados de tudo, 100%. Só que entendam o seguinte, o universo e a jornada das almas, a jornada reencarnatória,
ela é um sistema de aprendizado, ela é um sistema de desenvolvimento, é um sistema evolutivo, é um sistema evolutivo, certo? Entenda o seguinte, e o ser humano ele aprende, infelizmente, pelo nível de consciência atual aqui, nós dependemos da dualidade para aprender determinadas questões. Nós dependemos da dualidade. Você só enxerga essa luz que está aqui porque tem a escuridão de plano de fundo. Você valoriza a saúde quando você perde a saúde. Você valoriza o amor e o bem quando você vive a falta de amor e o mal. Nós precisamos dessa engrenagem do contraste nesse plano da realidade que nós vivemos. E nesse plano, a consciência divina, ela não criou o mal. Ela não criou o mal. O mal não é uma criação do divino. O divino permitiu nessa realidade a ignorância do bem. Permitiu a ignorância do bem, o esquecimento da luz. A ignorância do bem, o esquecimento da luz, a desconexão com o divino. E aí, com base nisso, da pessoa esquecer a sua luz, é que ela adentra na realidade da escuridão. As pessoas que estão no mal, elas se desconectaram do bem, se desconectaram da luz. E é por isso que elas fazem o mal. Mas está lá, a luz está lá. Uma hora pode desabrochar. Então o mal é a ausência do bem. Não foi uma realidade criada. E aí, como nós vivemos num plano de livre arbítrio, que é justamente para poder aprender, porque imagina se a realidade fosse totalmente pré-determinada, você não tivesse livre-arbítrio para nada, você não estaria vivendo. Como é que você ia aprender se já está tudo fechado, você só replica as coisas incondicionalmente, entendeu? Então, nós dependemos do livre-arbítrio para aprender muita coisa, com as nossas escolhas e por meio de qual lei? A lei de causa e efeito, a lei do karma. Aí nós aprendemos o que dá certo, o que não dá certo, como a pessoa se sente e tudo mais, entendeu? E então você tem que tirar essa visão da sua mente em relação a Deus ter um lado mal, permitir o mal. Se ele criou uma realidade de livre-arbítrio, ele não pode ficar mandando nas coisas, senão ele seria um ditador. Então ele permite a realidade e os seres criam a sua realidade e vão aprender com ela, com as experiências de vida. E o que acontece? Aí entra conceitos mais profundos em relação à criação da realidade. A pessoa que passa ali pela experiência, que você acredita que foi uma injustiça, que Deus não devia ter permitido, no fundo ela escolheu aquela experiência no nível da alma. Não foi Deus que colocou ela naquela experiência, é isso que as pessoas precisam entender. Foi a própria pessoa num outro nível. Porque a consciência superior dela considerou que precisa daquela experiência para aprender algo ou compensar algo. E aí nós precisamos abrir o olhar para o aspecto da reencarnação, que muitos têm resistência em aceitar. Por que
muitos têm resistência em aceitar. Por que que foi retirado da Bíblia no ano de 552 pelo imperador Justiniano e a sua esposa? Porque a nossa maior sombra vem do nosso histórico. E esse imperador e a esposa dele não aceitavam que eles não eram pessoas perfeitas. Aí, num concílio com os papas da época, eles retiraram o máximo possível. Você ainda encontra brechas ali, para quem lê. Você retirar o máximo possível referências a isso. E as pessoas também resistem, por quê? Porque nós temos sombras gigantescas do nosso histórico reencarnatório. E esse histórico reencarnatório, ele define muitas experiências que a gente tem nessa vida. Inclusive as pessoas que nos ferem. Os problemas familiares, questão com a pessoa na área amorosa. Você sabe o que você fez com essa pessoa em outra história? Por que o Bert Hellinger fala, não existe vítima, não existe agressor. Os dois são a mesma coisa, ao mesmo tempo. Ele sabia isso, mas na época dele ele não poderia entrar nesse assunto, senão ele era cancelado. Tanto que no final, no Amor do Espírito, que é um dos livros mais avançados, mais atuais, ele já cita vidas passadas algumas vezes. Porque se ele tivesse falado isso lá atrás, ele tinha sido cancelado, o trabalho dele nem teria chegado, por causa da resistência das pessoas em relação a isso. Os próprios consteladores, grande parte deles resistem. É que eu sou ovelha negra. Eu sou ovelha negra nesse sentido. Não interessa o que vocês acreditam. Eu tenho meu posicionamento. Eu estudei com um professor avançado de constelação. Avançado. E ele admitia, passava ensinamento em torno disso. E depois, pela lealdade dele católica, com a família, sei lá o que, ele começou a falar que não existia, que não tinha nada a ver, que a constelação não mexe com isso. Aí eu desanimei, parei de estudar com ele por causa disso. Tá? Então entenda o seguinte, por que eu estou falando isso? Você não é santo, você não é santa, o mal está em nós. Está em nós ou já esteve. O mal está em nós ou já esteve. Todos nós temos sombras a serem trabalhadas, resolvidas. Você não é santo. Nós já estamos mais decididos a entrar nesse caminho da iluminação e da santidade. Mas ninguém é perfeito. Você tem grandes sombras para resolver. Você já feriu muitas pessoas nessa ou em outras histórias. E quando você reconhece isso verdadeiramente, você entra nessa postura de humildade, você para de tacar pedra, né? A parábola lá de tacar pedra, parábola bíblica, você releva e solta muito mais facilmente a sombra do outro. Se você acredita que você é perfeito, perfeita, quando alguém te fere, você fica naquele orgulho ferido, naquela coisa, você tem resistência em soltar. Quando você tem consciência do que você já fez, e por isso que é importante você abrir essa questão reencarnatória, você perdoa muito mais facilmente. Eu sou uma pessoa que libero e perdoo muito fácil. Muito fácil.
Acho que é por isso que eu trabalho bastante com isso, que eu fui levado a trabalhar muito com isso na constelação, né? Porque isso é uma facilidade minha. Mas por que que é uma facilidade minha? Porque nessa vida mesmo eu já estive perdido e na sombra durante muito tempo. E com toda a minha jornada de autodescoberta, de trabalho com a apometria, de trabalho de questões reencarnatórias, já tomei consciência muito grande do meu lado a ser transmutado. Então, quando eu olho para a negatividade do outro, ou quando a negatividade do outro bate em mim, quem sou eu para julgar? Quem é você para julgar alguém? Aí você libera muito mais facilmente. E aí você entende que muitas experiências que você tem nessa realidade foram criadas por você numa outra oportunidade. Por exemplo, eu tive um conflito com meu irmão de mais de 30 anos. E um dos pontos cruciais que fez a gente se reconectar foi um trabalho sistêmico que eu fiz também. Tinha padrão de bloqueio entre os homens da família, mas fiz um processo ali kármico que eu tinha com ele. Eu já tinha prejudicado ele em várias questões, em várias histórias. E liberando isso, liberando esse campo, ficou muito mais leve entre nós. E eu tomei consciência, né? Nessa vida eu estava como vítima. Mas e na outra? E se tudo o que aconteceu foi um acerto de contas? Essa pessoa que te feriu, e se na outra história você foi o agressor, a agressora? E aí? É por isso que essa questão de perdão, aí a gente entra na questão das ressalvas sobre o perdão. O que você precisa entender? Quem perdoa, no fundo, a única entidade que tem essa condição de perdoar ou não é o divino. Quem perdoa é o divino. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Porque só o divino tem o currículo inteiro. Enxerga os corações de verdade. Tudo que está por trás, todo o histórico kármico, o currículo inteiro, é o divino que tem essa consciência. Nós não. Porque imagina assim, você feriu uma pessoa numa vida passada. Agora a pessoa te feriu. Aí você não libera a questão, porque você quer o quê? Quer compensar de novo, quer se vingar. Aí é a balança kármica que fica girando eternamente. Às vezes você está numa balança kármica com alguém, já faz várias e várias vidas. E é por isso que você caiu na família com essa pessoa, ou por isso que você casou com essa pessoa. Porque o divino fala assim, ó, de outro jeito não foi possível eles se alinharem. Então tem que vir como pai e filho, mãe e filha. Aí quem sabe agora, com esse link de sangue, com essas questões de conexão familiar, aí é possível criar um amor maior do que o problema que eles têm. Entendeu? Aí vamos supor que acontece algo nessa vida e você não libera. Porque você fica esperando compensação, você quer punir a pessoa, você fica no orgulho. Você perdeu a chance de pôr um ponto final definitivo na balança kármica. Aí a história, se você ficar carregando o problema, a história se repete, vai vir de novo. Você já parou para pensar que a pessoa que você resiste em soltar o conflito, se você ficar sustentando esse conflito, você provavelmente, muito certamente, vocês vão precisar de mais uma encarnação para ter problema de novo, para ver se na próxima, em papéis invertidos, vocês se resolvem? Você quer isso? Responde para mim. Você quer mais uma história com essa pessoa? De novo? Não, né? Então, quando você escolhe liberar,
a questão, quem que ganha mais? Essa é a pergunta. Quem que ganha mais? A pessoa que perdoa, que libera, ou a pessoa que recebe o perdão? Quem é a pessoa mais beneficiada? Com base em tudo isso que eu estou explicando. Com base em tudo isso que eu estou explicando. Quem é a pessoa mais beneficiada? A pessoa que perdoa ou a que recebe o perdão? Com base em tudo isso que eu expliquei até agora. A que libera? Exatamente. Aí, com base nessa questão kármica, entenda assim, ó. Presta atenção, é um conceito avançado que você precisa abrir a cabeça para entender. Entenda o seguinte. Eu vou te dar essa chave, depois você vai refletir. Ela é crucial. Toda a questão, põe isso no seu coração, ó. Toda a questão de perdão externo, reflete o que eu vou te falar agora. Toda a questão de perdão externo, no fundo, é um auto-perdão. Reflete isso que eu estou te falando agora. Toda a questão de perdão externo, no fundo, é um auto-perdão. Onde esse agressor representa uma sombra sua, principalmente de ordem kármica. Isso a gente já conferiu na apometria. Vamos supor que você tem um homem manipulador, narcisista, né, tóxico, todas essas coisas que o povo fala aí. Você tem esse perfil de homem para você liberar alguma questão, perdoar alguma coisa, resolver. Aí você abre uma apometria para a vítima. Você abre uma apometria para a vítima. Tá bom, vamos abrir esse campo espiritual, vamos ver o que tem por trás. Aí mostra claramente que numa outra história, quem que foi a pessoa manipuladora, tóxica, agressiva, abusadora? A pessoa que é vítima agora. Entendeu? Aí, ou seja, se ela perdoa e libera aquilo que ela tem com essa pessoa externa que está na sua frente, no fundo ela está perdoando e liberando a culpa que ela carrega de outra vida por já ter sido assim e ferido as pessoas. Sacaram? Entendeu? Movimento espelho. Aí eu te falo, o seu pai e a sua mãe. Por que na constelação fala? Tomar o pai, tomar a mãe, deixar o lado negativo do pai, deixar o lado negativo da mãe entrar no seu coração, é tomar a si mesmo. Ah, mas meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Abre o campo da pessoa abandonada, na outra história, ela que abandonou o filho. Entende por que as pessoas resistem ao princípio da reencarnação? Porque é uma resistência de ver a própria sombra, de ver o próprio mal em si. E aí? Entendeu? Vou repetir. Sua mãe, seu pai, irmãos, o cônjuge que te feriu, a pessoa que é seu inimigo, tudo isso são partes suas. São partes suas. Difícil aceitar, hein? Difícil engolir essa pílula, hein? A pílula vermelha
ou a pílula azul? Você vai aceitar essa verdade? Você só vai conseguir se iluminar e se integrar quando você reconhecer que o mal que você enxerga no outro, que você julga no outro, que você condena no outro, que você não perdoa no outro, tá em você. Tá em você. Mesmo que em potencial, tá guardadinho lá. Tá em você. Acorda para isso. Por isso que o Bert Hellinger fala: quando você compreende a verdade por trás, você já nem precisa mais perdoar ninguém. Você já libera por tabela. Porque você entende, aí você entra na autorresponsabilidade. Você criou e atraiu a situação negativa com essa pessoa. Você cria 100% a sua realidade. Você cria 100% a sua realidade. Entendem? Vai, entra. Tá. Quando o assunto é delicado, a Isis fica mais eufórica. Entendeu? Deixa eu ver as perguntas de vocês, que eu não consegui olhar, que eu estava concentrado. A Raquel falou: dá para saber se em algum momento resolvemos todas as questões? É só olhar para a sua vida. Aonde que está limitado? Aonde que a coisa não está andando? Aprofunda nisso, que é o que for necessário vai aparecer. E tenha paciência, resolver tudo, vai com calma, é muita coisa. Um passo de cada vez, conforme vai caminhando, o que for necessário vai se abrindo. Os sintomas da vida são a chave, vai resolvendo aquilo que precisa, tá? O Paulo falou: todos nós constantemente estamos diante de sofrimento. Dor. Dor e sofrimento são duas coisas diferentes. Não necessariamente a gente precisa transformar a dor em sofrimento. A gente pode transformar a dor em oportunidade de crescimento e atravessar ela com aceitação. A Paula colocou: o amor que conecta as pessoas dentro do sistema familiar, no nível da alma, é o amor incondicional? Sim, todos nós estamos unificados em Deus. Aí precisamos ir limpando as coisas que nós colocamos que vai atrapalhando essa conexão, né? Deixa eu ver se tem mais aqui, perguntas. A Juliana falou: ó, mesmo pai de hoje, por isso que eu nunca quis ter filho, meu pai segue sendo racista. E se você, numa outra história, você foi um capataz? Já parou para pensar nisso? Eu já abri, a gente já trabalhou campo de pessoa que abriu a questão e numa outra história era, sabe, senhor de engenho, racista, tudo. A gente não sabe o nosso histórico. Entenda o seguinte: em outra época, o nosso nível de consciência era outro. E tinha coisas que a gente fazia que a gente achava que era o certo, em prol do nosso grupo, né? A Heloísa colocou: por esse motivo devemos aceitar a falta de limites, mãe controladora e crítica demais? Não é assim. Cuidado em relação a isso. Igual eu falei, você precisa ter amor incondicional com a sua mãe, paciência, aceitação e entendimento das limitações dela, tudo isso, limpar mágoas, tudo aquilo que você tem. Mas você precisa ter ordem. O amor verdadeiro, ele tem ordem. Aí você precisa pôr limites naquilo que precisa, né? Pôr limite, se posicionar, relacionamento de adulto para adulto, assumir suas responsabilidades, tirar ela da onde que ela não manda. Aí é relacionamento
maduro, que se posiciona. É isso que eu falo, que o povo confunde muito essa questão de ser uma pessoa que perdoa, que libera, de ser... de você se tornar uma pessoa passiva e deixar alguém ficar fazendo mal a você sem você fazer nada. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. A Cláudia falou, como ajudar aquele que não quer ver a sua parte? Se a pessoa não quer ver a parte dela, por que você quer tanto ajudar ela, Cláudia? Respeita o livre-arbítrio dela não querer melhorar. Por que você quer tanto lá e mudar a pessoa? É para você se sentir bem perante a dor da pessoa. Você quer ajudar ela por você, para que você se sinta bem com a realidade dela. Respeita o livre-arbítrio dela, o destino que ela quer viver e olha para a sua vida. Solta. Entendeu? Só que aí tem a questão seguinte. Por que mesmo sabendo de tudo isso, a pergunta que fizeram aí, por que muitas pessoas, mesmo sabendo de tudo isso, não conseguem liberar uma questão? Por quê? Qual é a visão de vocês? Por que muitas pessoas, mesmo sabendo de tudo isso, muitas vezes não conseguem liberar uma questão com alguém? Se é seu marido, Cláudia, aí você precisa tomar cuidados. Quem quer muito ajudar o marido e tudo, você pode estar entrando no lugar de mãe para ele, ok? Entenda que vocês, mesmo sendo marido e esposa, vocês têm um caminho individual. Vocês têm... A salvação é individual, tá? Então, orgulho, sim. Mas quando a pessoa está presa no orgulho, em relação a liberar a questão com alguém, o que esse orgulho está exigindo? O que esse orgulho está exigindo? Por que não solta a questão? É o que mais mantém as pessoas presas, por exemplo, em antigo relacionamento. Ou com os pais. Por quê? Porque ficam aguardando uma compensação, uma reparação. Para pensar. Seu pai te feriu, sua mãe te feriu, seu irmão te feriu, ou um antigo parceiro ou parceira te feriu, e você está com orgulho ferido. O que esse ego, o que esse orgulho está pedindo? Eu só te libero se você se ajoelhar e pedir perdão. Eu só te libero se você compensar o que você fez. E aí a pessoa fica numa espera interna. Uma espera interna. Aguardando uma compensação. Aguardando uma reparação. Aguardando entender tudo. Enquanto eu não entender tudo do porquê que essa pessoa fez isso comigo, todos os detalhes, todas as justificativas, eu não solto. Porque como fazer isso comigo, que não merecia, nunca merecia viver essa realidade na minha vida, e alguém fez isso comigo? Como? Por quê? Aí fica preso em todas as possíveis, e aí a minha crítica com a psicologia. Fica rodando nesses porquês, e o porquê a pessoa fica presa na identidade da vítima, e fica presa no passado, fica cavando, e por quê? Eu poderia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, e se,
E a coisa não resolve, não sai do lugar. Adianta você querer entender tudo? E aí muitas pessoas estão presas no pai e na mãe, ou no antigo cônjuge, porque ainda está virada para o passado, esperando que compense aquilo que não foi, que tem uma reparação. Pode ver, às vezes você está olhando para o seu pai e para sua mãe, você não avança na vida, porque você está esperando que seu pai te dê aquilo que não deu, que sua mãe te dê aquilo que não deu, que o cônjuge reconheça tudo que você fez, tudo que você fez para ele. Aí você vai liberar a questão. Então esse é um dos pontos que mais enrosca. A pessoa quer fazer justiça com as próprias mãos. É por isso que nas hipnoses, na constelação que eu trabalho, tem uma fala sistêmica lá da pessoa entregar para a pessoa ali que feriu ela, o karma dela, as consequências daquilo que ela fez, e entregar para o divino a justiça. Entregar a situação para a justiça divina e abrir mão de fazer justiça com as próprias mãos, de ficar esperando compensação e de pôr um ponto final na dívida, e a pessoa se acerta com Deus. Entenda o seguinte, o mal que te fazem, a pessoa se acerta com Deus. E o bem que você faz às pessoas, você também se acerta com Deus. Você se acerta com Deus também. Para de ficar esperando reconhecimento. Para de ficar esperando retorno. Faz o certo. Faz aquilo que você acredita que é o caminho adequado e deixa entre você e o divino a contabilidade. Senão você fica enroscado nas pessoas, ou esperando compensação do mal, ou esperando reconhecimento do bem. E aí sua vida não anda. Certo? Aí a Elaine fez uma pergunta interessante sobre essa questão da expiação. Tá? Essa questão da expiação é algo que nós cristãos fomos condicionados. Todos nós. Todos nós. Nós fomos condicionados a pagar o pecado como? Na cruz. Pode ver. Não é essa toda a história que se apegaram nela? Paga o pecado na cruz. Então, o que acontece? Nós estamos programados na consciência coletiva, não é só na consciência individual, a pagar pecado na cruz. E aí, quando você tem alguma culpa, quando você tem alguma questão, você entra numa jornada do quê? De autopunição. Chicote. E não só seu, tá? Muitos estão enroscados na vida por causa de karma ancestral. E estão vivendo uma determinada realidade porque acreditam que, se sofrerem o suficiente, pagam os pecados. E isso tem aqui nesse capítulo da moça que tem culpa com o irmão, né? E ela estava se punindo com burnout de trabalho, por causa que, se ela se punisse o suficiente, ela ia expiar a culpa dela com o irmão. E muitos estão com limitação na própria vida, porque acreditam que, se sofrerem o suficiente, vão expiar os próprios pecados ou os pecados dos ancestrais. A culpa da mãe, a culpa do pai, a culpa dos avós, que ficou mal resolvida e a pessoa herdou aquilo. Entendam o seguinte, para vocês irem para a vida de vocês com uma outra
postura. O divino não exige de nós essa questão, por mais que a gente tenha todo esse histórico kármico que eu falei, o caminho de redenção, o divino não exige que seja pelo sofrimento. É um caminho. Você pode escolher essa realidade. Mas o divino é amor incondicional e nós podemos compensar tudo isso vivendo com alegria. Eu já dei um exemplo. Vamos supor que você tenha karma com criança. Você pode compensar isso sendo uma excelente professora de criança e prosperando e trabalhando com alegria. Você não precisa ficar se punindo na sua vida. Vamos supor que você tenha karma com mulher. Você pode ter muitas alunas mulheres. Você pode ter um projeto que ajuda o feminino. Entendeu? E viver isso com alegria. Prosperar. Tá? A Rosana colocou, a gente paga pelos erros dos nossos pais ou é sobre apenas pelas nossas escolhas? Tem questões que os ancestrais deixam em aberto que recaem sobre os descendentes. Tá? E aí é importante muitas vezes constelar para fazer um processo de devolver questões para eles e às vezes na sua vida você vai precisar executar um determinado propósito que é o seu também, que ajuda na cura ancestral e que você tem ressonância, entendeu? O meu caminho como terapeuta e tudo que eu faço é um caminho de redenção meu e também para minha família. O nosso propósito de vida contempla o karma pessoal e o propósito pessoal. Travou a conexão. Repetindo, o nosso propósito de vida contempla o nosso karma pessoal e o propósito pessoal. Contempla também o karma ancestral e o propósito ancestral. Está tudo entrelaçado. Você vivendo bem o seu propósito, a sua transformação, o seu trabalho, a sua missão de vida, as suas questões, seu desenvolvimento, você está atuando na sua redenção e também na redenção da família. De uma forma natural. Você não precisa ficar olhando para sua família, eu quero salvar todo mundo. É aí que você se emaranha. Entendeu? Então, usa todos esses pontos de vista que eu coloquei aqui, tá? E instala em você uma postura crística. É isso que é pedido nessa nova era, o renascimento do Cristo em você. E o Cristo em você precisa atuar com amor incondicional por si mesmo e pelo outro. Eu sei que é desafiante, mas é o caminho de todos nós. Nós estamos aqui, principalmente nessa transição de nova era, para pacificar as relações. A nova era depende da pacificação das relações. Por isso que a constelação familiar, as terapias sistêmicas, todas essas terapias que atuam nessas resoluções familiares e de casal e tudo, elas expandiram muito, porque precisa curar o ser humano nesse nível, no coração, tá? Nesse chakra, curar os bloqueios do amor, reconciliação, o fim da guerra, para que possa viver o novo. Senão a velha era vai ficar nesse looping de guerra eternamente. Por isso que tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, aí já se encaminha para a Terceira, porque ficou um monte de coisa mal resolvida. Ponto final. Questão sem reconciliação.
vingança. Tá? Isso no plano coletivo, mas no individual seu acontece da mesma maneira. Né? Então trouxe esses ensinamentos para vocês para te incentivar você a liberar suas culpas do passado e a pacificar suas relações familiares e de casal, com amigos, sócios, seja o que for. Vale a pena. Pede perdão para as pessoas daquilo que você errou e libera as questões das pessoas. Escolhe viver o novo. Você só tem para ganhar. E se você, se você não sabe como fazer isso, você tem dificuldade de liberar essas questões, aí você procura um terapeuta com essa especialidade, que ajuda você a consolidar a saída da carga emocional, porque às vezes é a carga emocional que não deixa você liberar. Porque quando você está na raiva, você desliga a inteligência, desliga o discernimento, aí você só quer, né, atacar. Então você trabalha essa carga emocional, solta, libera ela e entra num estado de condição adequado, ok? E aí também tem situações como, por exemplo, traição, que existe a forma adequada desse movimento de perdoar, de liberar acontecer, tá? Porque senão você aumenta a dívida de um com o outro, certo? Vou dar esse ensinamento, já ia encerrar, mas eu preciso dar esse ensinamento, senão eu vou ficar com isso na cabeça. Em situações de traição, entenda o seguinte: perdão não quer dizer que você vai continuar com a pessoa, ok? O que acontece? Em situações de traição, quando uma pessoa trai, você concorda que ela ficou em dívida com a outra, correto? Ela traiu, ficou em dívida, ok? Aí o que acontece? Se essa pessoa aqui só perdoa, fica no relacionamento, essa outra aqui não precisa fazer nada para alinhar a relação, o que acontece? Aumenta a dívida. Aumenta a dívida, porque você deu o perdão, você ficou responsável para o relacionamento continuar ou não. Entendeu? É uma dinâmica diferente. O que acontece? Você não pode aliviar da pessoa as consequências daquilo que ela fez. Ela precisa passar por alguma situação onde ela experiencia as consequências. Você não pode tirar as consequências. O que seria a consequência? Você deixar de doar o amor para ela por um momento. Um exemplo. Ou ela perder algo que ela tinha com você, vocês terem um afastamento na relação. E aí, o que seria o perdão para essa relação continuar? É a pessoa que feriu, ela se tornar uma pessoa melhor do que ela era antes na relação. Tá? E essa pessoa aqui que foi traída, tomar consciência da sua parte e reconhecer o seu lado, de como atraiu e criou aquilo. Aí restabelece um jogo de equilíbrio. Aí a relação consegue continuar se for o objetivo das duas pessoas. Entende? Só estou trazendo esse ponto porque em determinadas situações de reconciliação existem algumas dinâmicas a serem alinhadas. Porque senão aí a pessoa só vai perdoando, liberando, e o outro lado não experiencia nenhuma compensação, não tem nenhum jogo de reequilíbrio ali na relação. O que acontece? A pessoa continua fazendo. Entendeu? Essa questão até precisaria de uma aula mais completa para explicar para vocês. Se você ficar com dúvida nisso, passou por isso, aí você manda um direct que a gente conversa, ok? Beleza, pessoal?
espero que vocês tenham gostado, que tenha colaborado aí com vocês. E vai lá na página 254, que tem uma declaração que ele coloca para ajudar você a liberar questões com alguém, tá? Beleza? Para ajudar você a soltar aí coisa mal resolvida que você tenha com alguém, tá bom? Valeu? Até mais. Tudo de bom. Até a próxima.